são a mesma coisa. Tá caindo a noite aqui em Patmos. Tá ficando muito bonita a imagem aqui, é muito bonito. Então, prestem bem atenção. Olha lá, vamos voltar lá no paraíso de novo. Adão está com Eva, Adão foi tentado e não caiu. O diabo foi tentar Adão através de uma serpente, Adão não caiu na conversinha. E aí, o diabo viu que não tinha como tentar Adão, foi na carne, foi no sangue dele, no sangue dele. Essa historinha voltou de novo, depois de 2.000 anos, muitos anos, quer dizer, mais de 6.000 anos, quer dizer. Voltou de novo essa historinha. Olha, minha mulher é minha carne, é meu sangue. Se sua mulher, hipócrita, é sua carne e seu sangue, você não é digno de entrar no reino do céu. Porque o Messias falou bem claro, aquele que não largar pai, mãe, mulher, filho, tudo em meu nome, não é digno de mim. Ele é a nossa carne, ele é o nosso sangue. Quanta gente se alimenta do pão da vida, que é ele, a gente se une ao corpo dele. E aí a gente tem que levar o pão da vida para nossa mulher, para o nosso pai, para nossa mãe, para eles fazer parte do Messias, não fazer parte da gente, que nós não somos podres. Eles têm que fazer parte do Messias. Nós temos que levar a palavra para a pessoa fazer parte dele, não nós. Nossa mulher, família fazer parte de nós. Porque se nós fazermos isso, nós cometemos o mesmo erro de Adão e a gente cai e vai para o inferno junto com eles. Não tem jeito. Mas é difícil, né? É difícil entender. É difícil. Primeiro eu falo um monte de bobagem do vinho. Ajunto da internet, um monte de gente fala um monte de bobagem, fala tudo sem pensar. Juntamento solene, pior do que os cães. Porque os cães não estão mais nem aí, já estão condenados mesmo. Esses aí já está escrito lá no livro de Apocalipse, bem claro. Os cães estão fora, esses já estão condenados. Agora, o que é isso? O que é isso? Vamos analisar as escrituras corretamente para não ter esses problemas, porque está acontecendo coisas absurdas na internet. Fica fazendo juntamento solene, falando um monte de besteira, um quer defender o irmão, e aí o irmão faz um erro, quer defender o irmão e acaba se atolando ainda mais no esterco. Por quê? Nosso Messias disse bem claro, não aceita elogio de homens. Isso é para nós, não ficar aceitando elogio. Cada um tem que fazer sua obra aqui nessa terra e acabou. Não tem que ficar um elogiando o outro, não. Ficar elogiando, você nisso. Não tem essa, não. Nós estamos numa guerra que daqui a uns dias está acabando essa guerra. Mas vocês preferem ficar tendo os status de estrela na internet. Coisa absurda. Coisa absurda. E aí eu ajunto, começo a falar um monte de besteira. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Onde está escrito que não pode fazer? Deixa de ser hipócrita. Tudo que afeta nosso espírito é só ser sábio, não precisa ser inteligente para saber disso. Tudo que afeta nosso espírito, nossa consciência, não faz bem. Porque quando afeta a nossa consciência, nós atacamos o nosso pai. Quando nós afeta a nossa consciência com bebida, qualquer coisa, qualquer porcaria, que tira a nossa consciência, presta atenção, tem que tirar a consciência. Tem que tirar a nossa consciência. Comida, essas coisas não tiram a nossa consciência. Agora, bebida alcoólica, tira a consciência. Aí começa a dançar, fazer um monte de absurdo que os outros faziam no passado. E nosso pai já avisou que não gostava daquilo. Mas aí dizem, onde está escrito que não é para beber? Tá bom, meu filho. Pega seu filho, quando chegar à noite, quem tem filho, quem não tem, ou filho, ou sobrinho, chega à noite, dá um monte de pinga para ele, dá a chave do carro para ele, manda ele sair dirigindo. Vai lá. Vai lá. Aí ele bate e morre, o pecado é de quem? É dele, que tomou todos e bateu o carro e morreu? Não, meu filho, é seu. E você que deu para ele. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes é mais difícil trabalhar com os irmãos que estão na nossa volta do que com os cães. Eu quase tomei uma surra dos judeus lá na Inglaterra, lá. Quase tomei uma surra deles. Mas aquelas cobras não tem jeito. Não tem jeito, não. Aí dirigindo assim, a gente é o povo santo, nós somos o povo santo, Deus escolheu a gente como seu povo. Pare e pensem, se Deus escolheu aquele povo, presta atenção, o Messias falou bem claro, Jerusalém, judeus, nós enviamos profeta para vocês apedrejarem e matar os profetas. O pai enviou o Messias, o Filho. Vocês apedrejaram, fizeram de tudo para matar o Messias. E mataram. Não foram os romanos não, foram vocês. Foram os judeus.
Aí depois os judeus juntou e mandou toda a sinagoga do mundo todo perseguir os apóstolos. Matou todo mundo, sobrou nenhum. Só João conseguiu sobreviver por um milagre. Porque o nosso Messias protegia ele 24 horas. Porque ele sobreviveu por um milagre. Aquele foi por um milagre. O nosso Messias ainda avisou, nos últimos dias, olha, antes dele morrer, ele falou assim, olha, antes de um dos 12 morrer, vocês vão me ver eu vindo. Um dos 12 ia ver. Mas ninguém sabe o dia que vai vir. Só Deus que está no céu, só o Pai que sabe, nem o Filho, nem ninguém. Seus hipócritas, leia as Escrituras corretamente. O Messias, quando morre e ressuscita, ele já podia ter, ele já sabia de tudo, sabia tudo. Se ele desse naquela época pro povo, aí que o povo entra na gandaia mesmo. Já era tudo maluco. Nosso Messias segurou para a profecia, para quê? Mandou toda em código. Porque senão o povo ia falar assim, falta 2000 anos ainda, vamos detonar, vamos acabar com tudo. Não vai vir mesmo. É isso que eles pensavam. Por isso que o Messias falou, um de vocês 12 vão saber o dia que eu vim, a hora que eu vim e tudo que vai acontecer. Aí nosso Messias escolhe quem? João. Traz aqui para a ilha de Patmos. O Messias manda um anjo, ou ele mesmo, eu não sei. É muito complicado o que está escrito ali. Uma parte diz que é o Messias, outra parte diz que é um anjo. Isso aí nós só vamos saber o dia que tiver do lado dele. Aí ele vem aqui, manda o João aqui. O João estava aqui. O João recebe a visão, começa a escrever. Você chega a uma certa parte, o Messias fala assim, olha, essa você não escreve. Só escuta o que vai acontecer. Mas não escreve. Está no livro de Apocalipse, só lê que vocês vão entender. Que essa parte vai ser para o final. Aí eu pergunto. Até quando vai ser difícil desse jeito? Se não tem o que falar, melhor que fique calado. Porque falando na internet um monte de asneira, vocês derrubam uma obra que está sendo feita há muito tempo para os pequenininhos. Se você diz para uma pessoa, não pode beber para fazer tudo, mas não pode ficar embriagado, o primeiro copo leva o segundo leva o terceiro. Mas se você fosse consciente, tivesse o Espírito Santo mesmo, falava assim, olha, é melhor não tomar nada que afeta o Espírito, porque se afetar, nós atinge o nosso Pai. E atinge mesmo, vai fazer um monte de besteira. Mas as pessoas não querem entender. Aí fica um acreditando no outro, um falando mais asneira do que o outro. Tá com raiva de mim? Tá com ódio? Tá escrito. Ou você acha que eu vim pra cá pra ser elogiado na internet? É verdade. O povo aqui tá tudo louco. Ajuntamento solene, falando um monte de besteira, um monte de asneira. Olha. Aí diz, olha, não gosto de falar de Illuminati, não gosto de falar maçonaria. Pra mim, vou fazer uns vídeos falando sobre isso só pra vocês entenderem, mas eu não gosto. Porque esses caras estão com tanto medo, mas vocês não percebem isso. Estão tão alienados ainda. Raiz do sistema religioso ainda, tá aqui, não tirou completamente? Não tirou. Porque na hora que tirar, a mente abre de vez. Porque ainda, senão não estaria falando tanta asneira na internet. Tá lá, vamos lá. Se os Illuminati e a maçonaria fossem matar 90% da população do mundo, pra que eles estão cavando um buraco em todo lugar do mundo, igual toupeira pra se esconder? Será que vocês não conseguem analisar? Que eles têm as escrituras original na mão e eles sabem o dia que o Messias vai vir? Tanto a igreja católica como a igreja evangélica, a maçonaria, como o Império Romano, a igreja católica, tem as escrituras original e eles sabem o dia que o Messias vem? Porque está escrito. O 8º rei só vai reinar 1290 dias. E começa a cair os flagelos. 45 dias cai o flagelo. Um por semana praticamente. E aí o Messias vem? Será que vocês não conseguem entender isso? É claro que os cães não iam falar isso. Porque se eles falar isso, as pessoas iam acordar e sair do sistema religioso. Mas como o diabo deu tudo para eles, eles não queriam ter um avião de luxo, carro de luxo, mansões em todo lugar do mundo. O diabo deu tudo para eles. O diabo só pediu uma coisa em volta, de troca.
Olha, eu te dou tudo. Você se prostra a mim e faz os que outras pessoas se prostrar a mim também. E aí vai todo mundo nesses prostíbulos se ajoelhar para pensando que é pro nosso Pai e pro nosso Messias e tá se ajoelhando pro diabo. Aí se eu falo isso num lugar desse, eles querem me bater. Vê se pode. Ficou lá, ai Jesus, eu quero um carro novo, uma casa nova. Pô, meu, não trabalha não pra você ver se você vai ter carro novo ou casa nova, meu filho. Se Jesus é tão poderoso, por que ele não te dá uma casa nova ou um carro novo? Me mostra o endereço da concessionária dele, da imobiliária dele, pra eu ir lá pegar a chave do meu carro e da minha casa. Deixa de ser burro. Se a gente não trabalhar, ele não compra nada dessa terra. Nosso pai nunca queria que a gente trabalhasse nessas coisas, para comprar as coisas desse mundo. Ele dizia para a gente trabalhar, pegar a semente, plantar para dar seu fruto para a gente comer. Só isso que era o nosso trabalho. E era isso que nossos bisavós faziam. Eles comiam a fruta, tiravam a semente, plantavam e nascia. A gente comia. Era isso. Ah não, a gente tem que trabalhar para ter uma casa, um carro, um avião. Para quê? Você tem um carro bom, uma casa boa, você peca. Porque você pega seu carrinho, não sei nem que carro que é essas porcaria que tem por aí. Passa na frente do seu irmão, coitado, que não tem nenhuma bicicleta para andar, e diz assim, olha, ainda fala na mente ainda. Ou você acha que você acha que o pai não está escutando a mente de vocês? Olhando a mente e o coração de vocês? Porque esses hipócritas estão assim. Compra um carrinho novo, passa na frente assim, vê um mendigo na rua, fala, tá vendo, filho? Se a gente não der dinheiro para Jesus na igreja, a gente vai ser igual a ele. Aí eu pergunto, povo irracional, vocês não perceberam que está aparecendo um mendigo, de repente, aparece um dia, você está andando numa rua, você nunca viu, aparece um mendigo ali. Aí de repente no outro dia você nunca mais vê, desaparece. Vocês não estão percebendo o que é isso não? Os testes estão aumentando a cada dia. Será que esse povo hipócrita não está enxergando isso? Que todo dia está acontecendo teste. Esses dias eu estava em Londres. Estava passando na rua, tinha um mendigo na rua. Olha bem, tinha um mendigo na rua, estava passando em Londres, mendigo na rua. Aí eu vi, olhei para ele, eu pensei que estava lendo um livro, ele estava lendo as escrituras. A Bíblia. E eu parei e perguntei para ele assim, falei, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse, eu tô. Então eu encontrei um mendigo na rua. Ele estava lendo as escrituras. Quietinho ali. Aí eu parei e perguntei para ele, falei assim, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, eu tô. Aí eu perguntei para ele, falei assim, já que você entende o que você está lendo, qual é o nome do Messias? Ele disse, Jesus Cristo. Eu olhei para ele, você está mentindo. Você não vai me enganar não. Ele olhou no fundo do meu olho e me disse o nome do Messias.